Bem-vindo a todos ao novo episódio número 10 do podcast Segurança Online. Hoje contando com a digníssima presença do nosso amigo, velho companheiro de lutas nessa Brasília, o empresário, o político e o grande amigo Paulo Otávio. Paulo, seja bem-vindo. Pode já começar as suas considerações finais. Fale um pouco da sua trajetória empresarial, da sua trajetória política, para a gente depois entrar no programa propriamente dito. Então, maior prazer, Wellington. Minhas considerações iniciais são de dizer do prazer de estar aqui no seu programa, Segurança Online. É bem apropriado, né? É um momento que o Brasil vive e em alguns estados de muita insegurança. Felizmente, Brasília, nós ainda convivemos com uma polícia civil, uma polícia militar bem atuante. Então, eu sou uma pessoa que digo que em Brasília eu posso andar tranquilamente por todos os cantos, como você sabe que eu ando. Né? Eu respeito muito a Polícia Militar de Brasília, a Polícia Civil, acho que fazem um trabalho extraordinário. Então, para mim, Segurança Online, que você comanda nesse projeto aqui, é muito bom. É muito bom ter um programa que fala sobre segurança, que é um assunto que atinge todos nós. Né? Ninguém quer viver numa cidade insegura. Eu, pessoalmente, que moro aqui em Brasília há 61 anos, cheguei aqui com 12 anos, imagine. Nós estamos em 1973, cheguei em 62. Eu sou uma pessoa que sou muito feliz, porque eu nunca tive um problema com questão de segurança nessa cidade. E olha que você sabe que eu ando por todos os cantos da cidade, visito, né, de Ceilândia a Planaltina, caminho muito... Norte, Sul, Leste, Oeste. Caminho muito... Então tenho uma vida muito feliz, assim como a minha família, por confiar em ver numa cidade que tem uma excelente segurança pública. Brasília, Paulo, desde a época da secretária Márcia Alencar, adotou um projeto de segurança que vem dando certo de lá até hoje. E esse mês, Brasília bateu o recorde brasileiro de queda dos índices de homicídio no Brasil. Então, você está mais do que com a razão. Nós ainda podemos dizer que vivemos numa cidade tranquila, porque os crimes dolosos contra a vida estão caindo assustadoramente, o que é bom. Isso demonstra o projeto das polícias, mas também o projeto de governo. Segurança pública não é só polícia, não é só justiça. São políticas públicas. O seu ramo, você é uma pessoa que emprega muita gente. Não sei, eu acho que era o Reagan que falava. O melhor projeto social é o emprego. Então, uma cidade onde você tem o pleno emprego, onde você tem serviços públicos que funcionam, você tem uma educação a contento, uma saúde que ainda não é a mais... a mais avançada, mas também não é a mais degradada do Brasil. Então você tem a resposta da cidadania, a resposta da sociedade. Mas eu quero agora começar. Muito jovem você construiu o que podemos chamar hoje do seu conglomerado econômico, começando como técnico de imóveis. Como corretor de imóveis. Corretor, é verdade. Eu me lembro quando eu cheguei, o seu escritório era lá na Asa Norte, ali perto não era no Mariana, né? No Mariana, no edifício Mariana. E de lá você, com esse seu espírito empreendedor, sem medo, confiando no grupo que você formou, nas pessoas que você juntou ao seu redor, você construiu um grande conglomerado econômico. Então você, como empresário, você também é responsável por esse resultado da diminuição dos crimes dolosos contra a vida no Distrito Federal. Perfeito. Porque hoje está muito mais que comprovado que não é a pobreza que gera violência.
é a falta de emprego e de políticas públicas. Concordo totalmente. E só quero fazer um parênteses, Wellington, nessa questão da segurança de Brasília. Preocupado com isso, na época que eu estive na Câmara Federal e no Senado, em 2002, nós lutamos muito e aprovamos aí com muito heroísmo o nosso Fundo Constitucional. Porque me preocupava muito, desde aquela época, as questões, logicamente, de segurança, em primeiro lugar, porque parte do fundo mais importante vai para a segurança, a saúde e a educação. E eram, antes de 2002, repasses voluntários que o governo federal fazia para Brasília, mas não tinha um compromisso firmado. E o fundo, graças à aprovação do fundo, com a batalha de 8 deputados federais contra 500, e eu estava lá no Congresso do governo Fernando Henrique Cardoso, e depois a aprovação no Senado. E eu acompanhei. Eu era assessor parlamentar do Ministério do Planejamento. Você ajudou bastante. Você ajudou bastante naquele momento, que foi uma união de forças entre o governo de Brasília, o Distrito Federal, era o Roriz e o Fernando Henrique. A bancada de Brasília e o Fernando Henrique. E eu me lembro que na última sessão do Senado, em 2002, que nós participamos, eu estava lá, fiquei esperando a última sessão, porque foi na última sessão do Senado, em 2002, que foi aprovado o fundo no Senado. Já tinha sido aprovado na Câmara. E eu me lembro que um dos últimos atos do Fernando Henrique Cardoso, como presidente da República, foi a sanção, porque eu fiquei preocupado, né? Era Natal, então ia terminar o ano de 2002, e naqueles últimos dias, até estive visitando o presidente e pedi, presidente, pelo amor de Deus, sancione esse fundo, que não pode deixar para o próximo governo, porque não saberia se dizer se o próximo governo ia sancionar. Fernando Henrique sancionou, e foi um grande presente para Brasília, porque graças ao fundo, que hoje representa aí 17 bilhões por ano, nós temos uma segurança, né, efetiva, uma segurança que funciona. Até porque o orçamento de Brasília, se for só pelo orçamento da cidade, uma empresa, uma cidade com poucas indústrias, não teria como pagar, né, o que paga hoje aos salários dos profissionais de saúde, de educação e de segurança. E agora, esse ano, em 2023, 21 anos depois, vem a Câmara dos Deputados, deputado Cajado, querendo mudar a forma de reajuste do fundo. E aí foi importante que a Brasília uniu, todos os partidos políticos uniram. Eu fiz a primeira reunião, mostrei o prejuízo que poderia dar, que seriam mais 80 bilhões em 10 anos, e unimos, trabalhamos bastante, perdemos na primeira votação na Câmara, depois foi para o Senado. Aí no Senado eu já fiz um agradecimento ao senador Omar Aziz, que foi o relator, né, do nosso partido, do PSD, que fez um relatório contestando a aprovação da Câmara. Votamos no Senado, aprovamos no Senado, voltou para a Câmara, aí conseguimos derrubar, né, a emenda do Cajado na Câmara dos Deputados. Mas foi um trabalho de 3 meses de muita tensão, né, de muito envolvimento. Por quê? Por que trabalhamos tanto? Porque a classe política de Brasília percebeu que uma mudança no fundo é uma agressão à cidade. É uma forma uma insegurança jurídica. Você tem um instrumento que funciona muito bem, estava funcionando há 21 anos, e de repente vem alguém... O Brasil passa por isso. O Brasil passa por muitas vezes, esse olhar no retrovisor. Se aprova uma lei, aí o novo governo quer mudar a lei, né, e nós vemos isso constantemente. Então, eu estou vendo agora, foi feita uma reforma trabalhista, agora o governo falou, vamos mexer na reforma trabalhista. Foram feitas privatizações no governo passado, agora vamos rever essa. Então, é isso que não pode. O Brasil tem que olhar para frente, não pode ficar olhando para o retrovisor no passado. Nós temos que caminhar para o futuro. Esse país aqui, num momento como hoje que nós vivemos, guerra na Europa, guerra no Oriente, então é um país que nós podemos dizer, Wellington, você conhece muito bem, o Brasil tem 153 anos sem nenhum conflito militar. Isso é uma bênção, porque nós não perdemos vidas, nós não entramos em guerra com ninguém, o Brasil é um país em paz. Né? Então nós temos que aproveitar esse potencial que nós temos e pensar grande, pensar para frente. Pensa bem, o clima desse país. Né? Você vê dificuldades climáticas no mundo todo. No Brasil ainda tem, de vez em quando, uma enchente lá no Rio Grande do Sul, como nós estamos vendo agora, uma seca no norte. Mas são grandes diferenças climáticas. São questões pontuais que o ano que vem pode ser que seja diferente. Brasília esse ano. Brasília sempre teve uma seca muito forte. Esse ano não teve uma seca tão forte. Né? Foi um ano diferente. A grama não deixou de ficar tão verde, não ficou tão queimada. Então é interessante
Logicamente que proteção ao planeta é fundamental, não, proteção à natureza é fundamental, mas o Brasil, ele tem essa bênção de Deus, que é um país maravilhoso. Então quando você falou de futuro e falou também do meu passado lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, e aí vou voltar à sua pergunta, desculpe fazer esse parêntese. Quando eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu cheguei em Brasília, eu tinha 12 anos. Aí foi interessante, eu fui estudar no Casebre, um colégio aqui muito conceituado. E lá eu comecei a estudar, fazer o ginásio na época, e um vizinho de praia, eu morava na 106 Sul, vizinho do meu pai, me convidou lá, eu tinha 15 anos, falou, olha, eu estou lançando aqui o GBOX, Grêmio de Descendentes de Oficiais do Exército, um seguro lá, e eu vou buscar de vendedores. Aí eu falei, me candidatei, falei, eu quero ser. Não, você não pode, você tem 15 anos e tudo mais, não pode. Tá. Aí eu pedi ao meu pai para me emancipar com 15 anos. Meu pai, me emancipa, que tudo mais, eu quero também estudar e trabalhar no meio do caminho. E aí foi interessante que eu estudava e nas horas vagas eu vendia GBOX e tal. E comecei a fazer o meu dinheirinho bem cedo, bem pequenininho, bem pouquinho, né? Mas já era uma coisa. Eu queria ficar livre da mesada do meu pai. Meu pai dava uma mesadinha, né, curta, mas boa. E eu falei, bom, quero ficar livre dessa mesada. E aí comecei a trabalhar, depois eu trabalhei com investimentos da Bolsa de Valores, a Bolsa em 1968, 69, estava começando no Brasil, eu trabalhei com Bolsa, investimentos e tal, e foi interessante que eu fiz algumas vendas de ações para os professores, que meus clientes eram os professores, e a Bolsa deu certo, alguns ganharam dinheiro, foi ótimo. E depois eu comecei a trabalhar com imóveis, aí trabalhei como corretor de imóveis há algum tempo. Aí eu já estava na UNB, eu estudava na UNB e trabalhava como corretor de imóveis nas horas vagas, fim de semana e tal. Até que em 1975, eu tinha 25 anos, surgiu uma oportunidade de montar a empresa, montar a Paulo Otávio, e eu montei aos 25 anos em 75. E nós vamos fazer agora, em 2025, 50 anos. 50 anos de atividade, de luta, foi um trabalho enorme aí de 50 anos, mas fica aí um legado a Brasília, a empresa muito comprometida com a cidade, a gente só investe em Brasília, a gente tem uma dedicação à cidade total. Todos os prédios que nós fazemos estão em Brasília, já fizemos muita coisa. Com o nome de personalidade locais. Né? Estamos aí homenageando. Recentemente fizemos homenagem ao desembargador Nívio Gonçalves, que você conhece, fizemos homenagem a JK, Burle Marx, Atos Bucão, enfim, todas as personalidades de Brasília que ajudaram a fazer Brasília. Nós fizemos mais de 200 prédios com nomes de pessoas que ajudaram a consolidar essa cidade. E isso tem sido uma constante. José Ornelas, né, que nós fizemos Coronel. Fizemos um prédio com o nome de José Ornelas. Então, as homenagens foram, né, as mais constantes possíveis, porque eu acho que nós temos que ser gratos aqui em Brasília às pessoas que ajudaram na consolidação da cidade. A cidade é jovem, só tem 63 anos, mas foi uma epopeia grande. Né? Eu me lembro que eu passei momentos aqui que se discutia no Congresso Nacional a volta para o Rio de Janeiro. Não, vamos esquecer essa cidade, logo no começo. Não, Brasília era a capital, mas metade dos órgãos federais ainda era no Rio. Exatamente. Aí eu me lembro da época do Jânio Quadros. O Jânio Quadros queria parar as obras todas que o Juscelino tinha feito, porque não gostava da cidade, tanto é que deixou de ser presidente logo depois, renunciou. E aí depois veio, né, o regime militar em 64, né, que o regime militar entendeu a importância de Brasília, ajudou a consolidar a cidade, né, naquela época de 64, né, os 20 anos que passamos a cidade, mas mesmo assim, fechamento do Congresso, todos esses atos que nós tivemos, e olha, são impeachments, planos econômicos. Então Brasília sofreu muito, né? Ela foi contestada durante muito tempo. E graças a Deus, a cidade foi se consolidando aos pouquinhos, até na primeira eleição ao governo, em 1990, quando foi candidato o Roriz, nós elegemos o Roriz, e na época eu fui candidato a deputado federal. Você estava na ativa nessa época, pré-nativa, eu me lembro de você aí muito bem nessa época, e nós fizemos a primeira eleição de Brasília, e eu me lembro bem, eu fui eleito deputado federal, fui o mais votado da minha coligação, o Roriz era o governador, a Márcia Kubitschek foi vice dele, o senador era o Valmir Campelo, né? Então fizemos aí, começou a trajetória política. Começou a emancipação política de Brasília, né? Ali naquele momento,
a primeira Câmara Legislativa, né, primeiros deputados eleitos locais. Salviano foi presidente da Câmara, bem lembrado. Salviano Guimarães foi o primeiro presidente. Eu ajudei a construir essa eleição. Então foi um momento ali né, a lei orgânica de Brasília foi votada. Eu me lembro até da Abadia assinando lá a Constituição da nossa cidade. Então, são fatos que vêm à mente com muita alegria da gente ter participado, você participou tão efetivamente de tudo isso, da construção dessa cidade que hoje, surpreendentemente, tem 3 milhões de habitantes, é a terceira maior cidade do Brasil. E vai continuar crescendo, porque a capital de um país, ela tem esse chamamento, né? As pessoas vêm na busca de uma vida melhor, como eu vim para cá, meu pai que me trouxe. Eu também. A gente veio naquela busca, né? Meu pai era dentista, lá do interior de Minas, em Lavras, e a cidade não tinha nenhuma faculdade naquele tempo, há 60 anos atrás, então ele entendeu que a possibilidade de Brasília, né, seria uma oportunidade para os filhos, 3 filhos, eu tenho 2 irmãos, somos 3 na família, falou, vou mudar para Brasília porque por lá meus filhos vão ter uma... E acertou, né? Todos os filhos foram formados e tal, e Brasília deu oportunidade a todos, né? Brasília é uma cidade que até ainda hoje oferece oportunidades, porque você vê muitas empresas crescendo em Brasília, e Brasília é uma cidade livre, é uma cidade que ainda não tem aquelas dificuldades de outras cidades mais antigas no Brasil. Aqui tem uma coisa que é interessante. Primeiro porque nós temos a competência de Estado e de município juntos. Não existe a divisão política, um governador e um prefeito. Então aqui é tudo centralizado numa facilita pessoa, bastante. Facilita muito. Então isso realmente é um fato importante. E aos pouquinhos, né, nós trabalhamos muito, e você se lembra, quando esses dias eu fui visitar Samambaia, e nós vimos a primeira rua ser aberta em Samambaia, a primeira casinha. A pedra fundamental. Pedra fundamental. Então, quando eu vou em Samambaia, eu fico emocionado, porque você vê aquela pujança, aqueles prédios altíssimos, você vê... Né, Governador Rori chamando Samambaia. Então eu fico feliz de ter participado, quer dizer, a minha vida dedicada a Brasília, fico feliz de ter participado da criação de Samambaia, do Paranoá, do Recanto, de todas as cidades, né, que nasceram. Mas, Paulo, a sua história, ela se confunde com a história de Brasília, né? 50 e poucos anos você aqui, sua família, e a sua evolução da sua carreira, tanto quanto como empresário como político, ela se confunde com a história de Brasília. Tem uma coisa bonita que eu acho, é o respeito e o culto que você tem por aquele mineiro que teve a ideia de construir Brasília, que foi o presidente Juscelino. Tanto que você tomou a iniciativa de construir o nosso memorial, que hoje é um motivo de orgulho, porque a gente tem que preservar a nossa memória e principalmente cultuar os nossos heróis. A gente precisa ter heróis de verdade e cultuar esses heróis. E isso é uma coisa que é uma característica sua. Você tem os mesmos amigos há muito tempo, você só amplia o seu leque de amigos, diferente de pessoas que vão fazendo amigos, mas vão perdendo ao longo da história. E a gente conhece você, e segurança pública está muito ligado a sua história de empreendedor, de geração de emprego, de geração de renda, porque isso é o que faz as pessoas não irem para o crime. E hoje a gente tem essa praga das drogas que, infelizmente, o nosso Supremo está equivocado, querendo legalizar uma coisa que não vem dando certo no mundo, aonde já foi feita essas liberações. E as famílias se desestruturam com a droga, as sociedades se desestruturam com a droga. Nós vemos hoje exemplos na Califórnia, que é o maior país da América, e hoje a gente vê a Califórnia se degradando, todo mundo indo para o Texas, para outros estados, porque a Califórnia está virando um paraíso das drogas e da criminalidade. Então eu vejo o seguinte: Brasília foi planejada
pelos nossos famosos arquitetos e urbanistas, para ter 500 mil habitantes agora, no século XXI. Mas nós temos, como você bem falou, 3 milhões e cento e poucos milhões. Só crescendo. Só crescendo. E hoje a gente tem o mesmo modelo econômico de 50 anos atrás. Viver do Estado, do governo, depender do governo e dos serviços. Brasília não está na época de formular, criar novas matrizes econômicas, principalmente nesse cinturão do entorno, para conter essa pressão sobre o plano piloto? Claro. Essa foi uma luta que eu sempre entendi ser muito importante. Ela foi criada como capital para ter 500 mil habitantes. Você tem razão. Juscelino queria uma cidade que não sofresse pressões populares na administração do Brasil. E Brasília, localizada no centro do país, ela tem uma distância, equidistância geográfica de todos os estados. Uhum. Então, Brasília hoje está no centro não só do Brasil, mas da América do Sul toda. Como capital da República, inicialmente, ela era para ter um tamanho. Só que a atração para a capital foi muito grande. Brasília também ofereceu oportunidades, né? Muitos concursos públicos foram feitos, a máquina administrativa da época de 60 cresceu bastante, os ministérios do JK eram poucos comparado com os ministérios de hoje. O Brasil cresceu, a população do Brasil cresceu como um todo, né? Todas as cidades cresceram, Brasília cresceu um pouco mais do que todas as outras. E o grande desafio nosso, e você tocou num ponto crucial, o grande desafio nosso é tornar uma Brasília com potencial econômico em outros segmentos. Então, o que eu vejo? O comércio. Brasília, antigamente as pessoas, para fazer compras de vestuário e tal, viajavam para Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Tal. Hoje em dia, as pessoas não viajam mais para fazer as compras. O comércio de Brasília é muito importante. São 40 mil estabelecimentos comerciais, né, trabalhando, né, os varejistas são diversificados, então você não precisa viajar. Um outro ponto importante é a questão de saúde. Né? Há 20 anos atrás, qualquer problema que a pessoa tivesse de coração ou qualquer problema mais sério, já diziam, né? Não, o melhor caminho na época era a VASP, né? VASP nem existe mais, mas pega um avião da VASP. Então ia para São Paulo para tratar. Hoje, graças a Deus, a saúde em Brasília melhorou bastante. Você tem hospitais se expandindo, hospitais de referência em Brasília. Então, eu acredito que Brasília vai se tornar um polo de saúde grande. O terceiro segmento é o turismo. Né? Nós não conseguimos despertar esse sentimento no Brasil. Uma cidade como Washington, ela tem a geração de muitos empregos porque todos os americanos são induzidos a conduzir a capital e conhecer como funciona o parlamento, né, os ministérios, a justiça, numa visita a Washington. Os museus são muito importantes. E nós não conseguimos ainda isso. Pra você ter uma ideia, 90% da população brasileira não conhece a capital. E uma capital é um símbolo nacional. Então, essa grande massa... é uma capital com a arquitetura sui generis que nós temos. Exatamente. A gente não tem essa vocação despertada ainda do segmento econômico de turismo. Tá? Nós estamos avançando bastante em outras áreas, para a gastronomia, Brasília melhorou bastante. Tá? Hoje, os atacadistas em Brasília estão muito fortes, muitas empresas locais. Antigamente, os atacadistas em Brasília eram todas empresas de fora. Hoje já está mais ou menos meio a meio. São empresas locais que estão se destacando, o que é muito bom também. Então, na tecnologia, entendo que Brasília é uma cidade apropriada até pelo nível intelectual. Né? Nós temos um nível de pessoas... A unidade da federação tem o maior número de doutores e mestres. Exatamente. Então, a tecnologia, nós temos que buscar a tecnologia, buscar empresas de tecnologia para se instalar em Brasília. Polos de distribuição. Eu entendo que hoje o aeroporto de Brasília caminha para ser o segundo mais movimentado do Brasil. Não, caminha não, já é. Mas caminha para ser ainda... Consolidar mesmo. Consolidar mesmo como o segundo e para ser o primeiro. Esse aeroporto de Brasília vai ser o primeiro, com o passar do tempo. Por quê? Porque é o aeroporto que
que ele pode reunir o Brasil todo aqui. Você ele que é o faz centro de escala todas para as todo o rotas. pessoal. E nós teríamos que aproveitar mais. Por exemplo, eu tenho sempre, esses dias eu fiz um encontro com a Apex, lá, que é presidido pelo Jorge Viana, e eu chamei produtores e incentivei produtores rurais de Brasília a exportar. Por exemplo, nós temos aqui um morango delicioso, que é produzido aqui, né, em Brasilândia, principalmente na região de Brasilândia. Esse morango, ele pode entrar nos aviões, por exemplo, da TAP, que saem todo dia aqui para Portugal, e chegar na Europa. E, hoje, nesses aviões, existe espaço vago na barriga desses aviões, você levar produtos brasileiros. Falta organizar isso. Então, tem muita coisa que de Brasília pode seguir para o mundo. Tecnologia nós precisamos intensificar. Cabe aos governos aqui, nós temos uma vantagem enorme. O governo é dono de... Todas as terras do Brasil são do governo. Né? O federal ou local? O JK foi muito inteligente que ele montou uma cidade e, a princípio, as terras eram todas do governo. Então, o governo hoje tem uma coisa que muitas cidades não têm. Por exemplo, se eu quero montar uma empresa de tecnologia grande, que eu preciso de uma área enorme, eu posso aqui, no Brasil, o governador tem chances de arrumar uma área. Sem desapropriar, você tem que pagar uma área, né? Em outros estados você não consegue. Em São Paulo você quer montar uma área, precisa de uma área de 10 mil metros quadrados, você vai pagar um preço absurdo. Então Brasília tem vantagens e facilidades que com inteligência a gente pode não só ser capital do Brasil, nós já somos capital econômica da região, Centro-Oeste, mas nós podemos ter muito mais. Por isso que eu tenho sempre, e é importante aqui o seu podcast, de entrevistas, incentivar, como você tem feito, incentivar a economia local, porque, olha, eu vejo agora Brasília produzindo vinho, eu vejo Brasília aqui com soja, Brasília produzindo feijão, Brasília produzindo morango, né? Então, a produção agrícola de Brasília já é expressiva. Expressiva, que pouca gente sabe disso. E quando eu vim para Brasília, em 1962, meu pai chegou em 61, olha, a gente aqui era um cerrado, que se dizia que nada aqui se colheria, porque a terra era muito ruim. E foi desmistificada essa questão da terra do cerrado ser ruim. Pelo contrário, hoje tudo que você planta aqui no cerrado brasileiro, você está colhendo recorde de produção, bons resultados. Então você vê que coisa surpreendente, né? Como Deus é bom para o Brasil, né? Você vê, um cerrado que seria improdutivo, hoje é produtivo. Tem até uma piada muito interessante, uma história muito interessante, né? Israel Pinheiro fazendo Brasília, e falaram para ele, a terra aqui é muito ruim e tal. Aí ele falou, bom, então vou chamar os japoneses. Chamou os japoneses, aí veio a primeira colônia de japoneses para Brasília, e as famílias estão aí até hoje. E aí, na primeira reunião do presidente da Lavacap, que era o Israel, com os japoneses, aí sentaram numa mesa, aí o Israel, e aí, como é que tá? Vamos ajudar a mostrar que em Brasília se produz? Aí os japoneses falaram, olha, a terra aqui não é tão boa, a terra aqui é muito ruim. Aí o Israel falou, mas se a terra fosse boa, eu não ia chamar vocês. Não precisava dos japoneses. Mas com o tempo, nesses 60 anos, passados 60 anos, e descobriu que a terra é boa, entendeu? Os japoneses estão até hoje, realmente, onde eles colocam a mão é sucesso total. Mas são histórias de Brasília, né? A mesma história que veio um geólogo americano, e o lago começou a ser enchido, o Lago Paranoá. Aí o geólogo falou, não, aqui a terra é muito arenosa. Quando encher o lago vai esvaziar, porque a água toda vai ser evaporada no solo. E aí está aí o lago, uma beleza enorme. Enfim, os desafios, né, de construir e consolidar uma cidade são muito grandes, mas graças à coragem de todos nós, você participou disso, está aí a cidade, está aí, foi feita, né? Foi construída, abriga muita gente, dá qualidade de vida, dá segurança. Então, está aí. Nossos filhos nasceram aqui, né? Nossos netos. Meus filhos, meus netos. Então, é muito emocionante você viver numa cidade. Eu digo sempre, olha, cada viaduto que é inaugurado em Brasília, cada prédio, cada pista nova, cada hospital, eu fico emocionado. Imagine se eu morasse em Roma, onde está tudo construído, né, já há 1000 anos. Não tem graça. Legado. Não tem graça. Né? Então, você morar numa cidade, a nossa geração,
tem essa vantagem. Nós vivemos numa cidade... Eu participei disso. Que nós ajudamos a fazer. Pô, eu vi, como eu estava dizendo, a primeira rua de Samambaia, meu Deus, a primeira árvore de Samambaia eu plantei. Eu me lembro até que o administrador, o primeiro administrador era o Valfredo Perfeito. Valfredo. Eu fui com ele lá plantar a primeira árvorezinha, plantamos lá um monte de árvores na cidade. Estão lá as árvores até hoje. Então, isso é gostoso, isso é emocionante. Né? Paulo, isso aí demonstra a sua empolgação pela geração de renda no Distrito Federal. Geração de renda, eu nunca canso de dizer, é segurança. Mas vamos passar agora para a segurança. Nós temos no Distrito Federal 2 polícias muito boas. O primeiro laboratório de DNA para investigação de crimes foi no Distrito Federal. Nós temos hoje, na Polícia Militar do Distrito Federal, a primeira faculdade de ciências policiais do Brasil, dentro de uma instituição policial militar, autorizada pelo MEC como qualquer outra faculdade federal, com nota 5. Nós fizemos isso. E nós temos hoje uma polícia onde nós temos mais de 300, no efetivo de 10 mil, nós temos mais de 300 mestres e doutores. Então, realmente, nós temos uma segurança qualificada. Mas nós não temos agregada na gestão da segurança pública o aparato tecnológico que tem, digamos, em Nova York, lá no NIPD. Nós não temos como tem em Memphis, nos Estados Unidos, nós não temos como tem em outros locais do mundo que trabalham a segurança quase que como uma obsessão. Você sabe disso, você viaja muito, você sabe disso. O que é que está faltando para a gente trazer essa ferramenta científica e tecnológica para agregar na qualidade que hoje já existe do nosso profissional? Para que a gente tenha uma polícia melhor, serviços melhores e uma cidade com índices satisfatórios de controle de criminalidade. Bom, o investimento em tecnologia é fundamental. Hoje eu fico espantado com muitas ocorrências policiais, ou no Brasil, ou no exterior, que são feitas e rapidamente são detectados os autores. Eu vi agora recentemente essa tragédia no Rio de Janeiro, as câmeras espalhadas pela cidade mapearam o percurso todo impressionante, né? O percurso todo dos criminosos foi mapeado pelas câmeras, que hoje as cidades estão vigiadas. Isso é muito bom, né? Você tem hoje, qualquer ato que você pratique... O conceito de Smart City está crescendo no mundo. Né? Então é um conceito, o mundo hoje, né? Você não esconde nada. Você não tem como camuflar a sua presença no local, tudo hoje é gravado, tudo é filmado. Então isso dá segurança, né? Dá um nível de segurança. E essa segurança que nós temos que investir nela. Né? Nós temos que investir, quanto mais tecnologia, mais segurança. É o que os países adiantados estão fazendo, né? Cada vez mais. E não só a segurança interna, a segurança externa também. Então essa questão da segurança. Você vê, hoje, o que ocorreu há 2 dias atrás em Israel, né, foi isso vai causar um sério problema político em Israel, porque eles têm um sistema de segurança muito especializado, aperfeiçoado, com muito investimento e pisaram na bola, né, deixaram uma ocorrência de tal envergadura ocorrer com a morte de tantas pessoas, né, numa invasão que era para ser detectada. Então hoje os serviços de inteligência têm que ser muito ativos. Né? Por exemplo, você falou das drogas. Nós não podemos deixar a droga entrar no Brasil. Né? Nós temos que trabalhar intensamente. Eu acho que se você colocou também a questão do Supremo Tribunal Federal buscar uma liberação, que parece que o Congresso vai votar diferentemente, isso é importante. Porque essa liberação de drogas não leva a nada. Nada. É uma tristeza isso. E eu fico vendo as cidades que liberaram, por exemplo, você chega Amsterdã, mas Los Angeles, que liberou algum tempo atrás. O número de pessoas na rua, drogadas, a violência, assaltos. Então não funciona. Por que você vai liberar drogas? Né? Eu vi agora, em oposto a isso,
Eu vi agora uma política na Grã-Bretanha, do primeiro-ministro, procurando, determinando que a venda de cigarros normais, não deve ser feita para jovens abaixo de 18 anos. Porque a pessoa começa, por exemplo, a ter o hábito do fumo jovem, né, com 16, 15 anos já começa a fumar. E depois que você pega o vício, você não consegue, né, e prejudica a saúde das pessoas. Então, eu acho que incentivar a saúde das pessoas é fundamental. Mas aí os governos não podem querer ser liberais demais. Eles têm que liberar drogas para quê? O que vai somar? Absolutamente uma nada. coisa que aconteceu, vou citar o exemplo para corroborar o que você está falando, em Amsterdã, na Holanda. Quando foi liberar, o governo como é que a gente vai fazer para tirar o usuário da mão do traficante? O governo construiu as fazendas de cannabis para não deixar o contraventor lucrar com a liberação. No Brasil, nem isso está acontecendo. Quer dizer, vão liberar e quem vai continuar sendo o fornecedor oficial é o tráfico. Então é uma coisa muito maluca. Não tem uma lógica governamental, não tem lógica de política pública. Pelo contrário, só tem horizontes sombrios com uma coisa dessa. Nós sabemos, né, eu vejo agora Nova York liberaram também a venda de maconha nas ruas. O que me falaram que que o cheiro está insuportável. Você anda pelas ruas, aquele cheiro. E as pessoas vão, né, os jovens, crianças vão, compram. Olha, para quê? Eu pergunto para quê? Né? Para que esse incentivo ao consumo de drogas? Pelo contrário, nós temos que buscar na nossa juventude uma juventude saudável, preparada e tal. Nenhuma droga faz bem. Mensã corpore sã. Nenhuma droga faz bem. E essa questão aí de liberar, essa luta para liberar drogas é terrível. Porque nós temos aqui impedir que as drogas venham de outros países e cheguem a Brasília. Outro argumento. O Brasil não é um plantador nem um fabricante de cocaína. Nós não plantamos muita cannabis, muita papoula para fazer a coca, para produzir a pasta de coca. Mas o Brasil hoje é o maior distribuidor de cocaína para o mundo. Quer dizer, nós estamos aqui vizinha Colômbia, vizinha Venezuela, vizinha Bolívia, ao Peru. E o Brasil hoje é o maior exportador de droga do planeta. Então, a gente está no meio de um caldeirão de degradação do tecido social nacional. Você conhece bem o assunto, você que, né, combate tanto o uso das drogas, sabe muito bem o mal que faz às pessoas. Então, eu sou realmente contra essa liberação que está sendo apreciada pelo Supremo. Vi a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, muito sensata, que é um assunto que tem que ser discutido no Congresso. Entendo que o Congresso representa o povo brasileiro. O Congresso tem que voltar a ser Congresso. Tem que voltar a ser Congresso. O Congresso tem que respeitar o povo brasileiro. As pessoas foram eleitas ali, e se fizer uma enquete aqui, o Brasil não quer liberação de drogas. O Brasil então, não quer muita coisa que estão fazendo hoje. Exatamente, tem muitas coisas que fazem hoje. Aborto. Também não é a pauta do Congresso Nacional. Então, essa interlocução entre os poderes, ela é fundamental. Quando o Congresso deixa de legislar ou demora para legislar, acaba o Supremo sendo convocado a fazê-lo. Isso é ruim, porque o Congresso é bom que são 503 deputados e 80 e tantos senadores. Que foram eleitos para legislar. Que foram eleitos, que foram consultar o povo, que ouviram a população. Então sabem o sentimento lá do interior de cada cidade brasileira e tudo mais. O Supremo são 11, né, pessoas super preparadas, intelectuais, pessoas preparadas na justiça, pessoas experimentadas, aprovadas inclusive pelo Senado, mas que muitas vezes não estão no dia a dia da comunidade brasileira, da pobreza brasileira. Não representa a demanda do povo. Não representa a demanda do povo. Essa é o que nós são guardiões da Constituição. Então isso é o que a gente tem que, olha, como diz agora recentemente o presidente da Câmara, cada um no seu quadrado. Eu acho que os quadrados não estão, né? Muitas vezes o Executivo legislando, o Judiciário também, o Congresso deixando de fazer, isso atrapalha. O Congresso tem que ser mais ativo, pautar as questões mais importantes com coragem,
com coragem, não tem problema, é o voto. A democracia tem essa beleza, é o voto. Ganhou a eleição, tem um projeto, foi votado no Congresso, respeita. É por isso que eu comecei aqui o nosso diálogo falando da insegurança jurídica, que muitas vezes um projeto é votado pela população brasileira representada pelos deputados e pelos senadores, e depois muda o governo, querem voltar atrás para rever um projeto que foi votado, né, há anos atrás. Então é isso que é ruim no Brasil, essa questão da demarcação das terras indígenas. Né? Isso foi votado na Constituição lá atrás. Agora vão voltar atrás para discutir isso aí. E o pior de tudo, a Constituição está certa. Agora estão dando uma nova interpretação e a Constituição continua mesmo. A Constituição está lá no marco temporal. Tá. A Constituição foi feita num momento difícil. No Brasil ainda não tinha tido a queda do Muro de Berlim, então é uma Constituição que foi moldada num momento muito difícil que o Brasil vivia. O primeiro governo Sarney ali, então era uma contaminação ideológica muito forte. Agora, ela está sendo aperfeiçoada aos pouquinhos, vai sendo aperfeiçoada aos pouquinhos. Agora, o que foi discutido lá atrás não dá para rever. Aí, quando eu vejo essa questão do marco temporal sendo tão discutido e tudo mais, e o Supremo vota de um jeito e o Congresso de outro, eu falei, como é que vai ser isso aí? Quem que vai ter razão? O Supremo ou o Congresso? É a pergunta que está no ar, né? É a pergunta que todos nós queremos ter a resposta. Vai valer mais a decisão do Supremo Tribunal Federal ou a decisão do Congresso Nacional? Uhum. Aí é a missão do presidente da República de poder conduzir essa decisão com muito bom senso, com um sentimento de respeito às leis. Né? Paulo, o nome agora não me ocorre, porque a gente vai ficando mais maduro e a gente começa a esquecer determinadas coisas, que a gente não esquecia. Eu estava lendo um livro sobre um professor da Universidade Americana, o nome da faculdade eu me lembro, Yale, e um grupo de brasileiros lá, ele perguntando qual a diferença do desenvolvimento que aconteceu na América e o que não acontece no Brasil. O professor foi taxativo, justiça. Na América, nós temos uma Constituição pequena, enxuta, e temos um judiciário que é imparcial, que é inexorável e que realmente todo mundo na América é igual perante a lei. Essa é a grande diferença. Um país sem justiça nunca vai ser desenvolvido. E hoje, essa palestra desse professor, realmente, eu me lembro, faz eco e se justifica. As nações do mundo, a não ser nos governos totalitários que mais cresceram, foi aonde teve um processo de divisão de poder interno equilibrado, uma justiça atuante, um governo atuante, enfim. Nós temos casos aí, Japão, saindo de uma Segunda Guerra destroçada. Alemanha. Então, você está certo. No Brasil, Montesquieu tem que ser respeitado. A divisão entre os poderes tem que ser justa, igualitária, claro. E ninguém tem medo de exercer esse papel. Se vai desagradar, a democracia não tem isso. Se a população brasileira quiser votar pela liberação das drogas, essa votação vai ser expressa pelos parlamentares eleitos que estão lá conversando com a comunidade, né, de todos os níveis sociais. Então é isso que precisa ser respeitado. Então, as pessoas às vezes desprezam o mandato de um deputado federal, e eu que fui deputado federal algumas vezes, 2 vezes. Eu sei, como é importante, porque quando deputado federal, eu estava o dia todo andando aqui pelos cantos de Brasília, dos mais humildes a todos os outros, e vendo o sentimento da população. Então eu sempre me preocupava em ouvir quem eu representava. Se eu tive 100 mil votos, 80 mil votos, eu tenho que representar 80 mil pessoas. Eu quero ouvi-las sobre o que elas pensam sobre os mais diversos temas. Por isso que a importância do Congresso. O Congresso Nacional foi feito para fazer as leis que vão regir o futuro do país. Então não pode se furtar a essa missão. É a missão do parlamentar. Então, é uma função do deputado distrital aqui, votar as leis de interesse da população. Ele está o dia todo caminhando. Por isso nós temos parlamentares eleitos em Planaltino, eleitos em Samambaia, eleitos porque
eles estão representando essas comunidades muito todas. Perto da comunidade. Tem um deputado que foi eleito por uma votação expressiva em Ceilândia, outro foi eleito por uma outra. Ele tem que representar mais aquela comunidade. É isso, quase é o papel. A configuração do deputado distrital é quase um vereador, né? É isso mesmo, é o papel. Democracia é bonita por isso. Porque você se sente, né? Como povo, você como membro da sociedade brasileira, você quer ser ouvido. E você vai ser ouvido pelo seu representante, que você ajudou ele. Paulo, nós temos uma pergunta que nós fazemos para todos os entrevistados. Segurança pública resulta de uma gestão equilibrada de uma unidade da federação, da nação como um todo e de um continente como um todo. Você não pode criar uma ilha da fantasia no Brasil e os vizinhos não serem nem parecidos, por exemplo, vai contaminar um ao outro. Uhum. E, como nós somos seres humanos, o mal sempre contamina o bem. E é mais difícil o bem contaminar o mal. Nós temos uma prática política na América Latina, na América do Sul, onde os partidos políticos, eles têm certo medo e certo cuidado em participarem mais ativamente do processo de segurança pública. Porque os nossos parlamentares acham que segurança pública é com o executivo e com as polícias. E esquece que segurança pública é dever de todos. E a gente tem no Congresso, hoje, uma verdadeira inversão de valores. Então, estão dificultando a cada dia mais a atuação do Estado no controle da criminalidade. Hoje o criminoso tem muito mais direitos garantidos em lei do que o próprio policial, o agente do Estado. Como é que você justifica isso nos dias de hoje? Primeiro, eu quero contestar você um pouquinho, porque eu acho que o bem sempre vence o mal. A questão de tempo. Muitas vezes o mal prevalece por um tempo, mas sempre é derrotado. Não, com certeza. Com certeza, porque eu acredito que tem alguma coisa lá de cima que as pessoas de bem, elas podem ser prejudicadas, mas elas eu falei sempre vão vencer. Demora, mas vai. Demora, mas vai. A justiça de cima, muitas vezes a justiça aqui da terra não resolve as questões, mas a justiça lá de cima pode ter certeza. Inexoravelmente vai resolver a questão. Olha, Wellington, é uma questão de... Eu acredito que tudo que você colocou, você com a experiência que tem, sabe muito bem como conduzir. Eu acho que o Brasil, ele, felizmente, é um país que caminha com dificuldades. Você colocou da questão da justiça não funcionar tão bem como em outros países, como o próprio Estados Unidos e tudo mais. Eu acho que a justiça está funcionando bem. Eu respeito a justiça. Eu acho que ela é um pouco lenta. Respeitar, todo cidadão tem que respeitar. É lenta. Eu acho que a justiça brasileira é lenta, ela é demorada e tal. Nós temos na minha visão aqui, uma participação muito efetiva do Ministério Público que não tem consequências. O Ministério Público pode tudo. Isso é um risco para a sociedade, né? Porque essa autonomia que tem, eu acho preocupante, porque nenhum cidadão tem autonomia para tudo. E o Ministério Público tem essa autonomia funcional, que chamam de autonomia funcional, que muitas vezes acabam prejudicando as pessoas. No fim, mas hoje, com os meios de comunicação que nós temos no Brasil, com uma imprensa atuante que nós temos no Brasil, tudo aos poucos vai se encaixando. As injustiças estão sendo resolvidas, as questões de má administração estão sendo resolvidas. Hoje, a sensação que a gente tem do país no que se refere à conduta ilibada dos entes públicos, ela é muito observada o tempo todo, né? Então, hoje, não se consegue mais avançar o sinal em nenhuma administração pública. O gestor público hoje é muito policiado, e, inclusive isso
chega ao excesso de muitas pessoas não quererem assumir cargos de responsabilidade, porque é aquela resposta que eu ouço de vez em quando: não vou botar meu CPF em jogo. Eu não quero ser secretário disso, ou eu não quero ser ordenador de despesa de jeito nenhum, porque você está arriscado, né, a aprovar uma compra de uma coisa que amanhã vai ser contestada. Alguém lá não por mais que você tenha cuidado, eu já vi inclusive pessoas com o maior cuidado do mundo e de repente, né, pecam por um motivo ou outro e acabam sacrificando, né, as suas vidas, porque os processos são lentos, né? Então hoje um ordenador de despesa, um secretário, quando ele deixa a função, se tem alguma ação, né, e são muitas, né, você fica anos defendendo, né? Eu fico imaginando agora, por exemplo, a posição do ex-presidente, né, que saiu do governo tem 9 meses e está respondendo aí, né, um monte de processos. Esses processos são longos, demorados, dispendiosos, ser preso. Dispendiosos. Então é uma coisa que tem que se tomar cuidado na vida pública para não ter tanta perseguição. A perseguição não é um... A justiça não é perseguir, é para ser justa. Não é positiva para a democracia. Né? Então, acho que... E o Brasil, ele, na minha visão, ele precisa de metas. Por que a gente começou a falar, e você começou a falar de Brasília, de Juscelino? Porque o único presidente que governou e que tinha um plano de metas foi o presidente Juscelino. Então ele assumiu num momento difícil, o Brasil era muito atrasado, foi eleito com muita dificuldade. Não tinha indústria, não tinha nem a maioria dos votos, na época a eleição era quem tinha mais votos, foi eleito, foi contestado, né, teve vários levantes militares, conseguiu com jeitinho passar por cima de todos, sem perseguição, sem nada de prisões, então conseguiu conviver com vários partidos de oposição, partidos duros, né? E conseguiu cumprir todas as suas metas, com muito trabalho, porque tinha metas. Porque quando você tenta administrar qualquer coisa, uma cidade, um estado, o país, o Brasil, sem metas, fica difícil. Sem planejamento. Sem planejamento, por exemplo, eu careço hoje, eu sou apenas um empresário, na minha empresa, eu já tenho estabelecido o que eu vou fazer em 2030. Nós estamos em 2023. Eu sei em 2030 o que eu vou estar fazendo. Eu sei o que eu vou fazer em 2024, 2025, 2026. Porque senão eu não vou conduzir bem a empresa. Porque meus funcionários falam, essa empresa está perdida. Então eles têm que saber o que a gente pretende fazer. E aí muitas vezes eu vejo que os governos governam muito pelo imediatismo. Não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. Não, está precisando... Então não tem um projeto. Planejamento. Por isso que quando eu fui candidato agora ao governo de Brasília em 2022, a primeira coisa que eu fiz foi lançar as minhas 55 metas, que eu te mandei cópia e você recebeu. 55 metas que eu achei que eram importantes para a cidade. Então, se eu tivesse sido eleito, eu ia implantar aquelas 55 metas que estavam lá escritas e eu tinha que me basear nelas. Então eu sinto que hoje eu fico assim um pouco perplexo de ver que, né, a gente não tem aí qual é a meta do governo federal hoje para o Brasil. O que está se pensando em fazer? Vai se investir em infraestrutura? Vai se valorizar a exportação? Vai se investir mais em educação? Mas qual o caminho? Então eu sinto falta desse direcionamento para nós aqui, povo. Hoje eu sou apenas um cidadão, não tenho cargo político nenhum. Então é uma meta que os dirigentes... Você é presidente do partido. Eu sou presidente do partido local, no PSD, só no presidente do PSD, que muito me orgulho, é um partido do equilíbrio. Inclusive é um partido que busca a governabilidade. Olha, nós temos 3 ministérios no governo Lula. Então nós apoiamos a governabilidade, queremos que o governo dê certo. Temos também a participação ativa no governo de São Paulo. São Paulo, lá com Tarcísio. Lá com Tarcísio. Então, você vê, é um partido que entende que a democracia tem que ser respeitada e a governabilidade tem que ser uma missão de todos nós. É um dever, que a governabilidade, a boa governabilidade, é que vai gerar empregos. A boa governabilidade e a boa governança. Que vai gerar empregos, que vai dar condições, que vai dar expectativa, que vai dar otimismo. Então, a boa governabilidade, que nós apostamos, o PSD, ele pensa dessa forma. É o diálogo, é o entendimento, nada apenas do antagonismo cruel de ideias que não leva absolutamente nada. Então, eu entendo que o partido, o PSD, tem uma missão relevante no futuro do Brasil. É um partido que mais cresce no país. Hoje nós temos 16 senadores, 43 deputados federais,
Nós elegemos 7.000 políticos no Brasil nas últimas eleições, entre prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais. Então, é um partido que está crescendo. Está crescendo justamente por não ser um partido radical. Nós não somos radicais. Nós queremos a boa governança, nós queremos o bom desempenho. É o partido do JK. É um partido do diálogo, do entendimento. É isso que o Brasil precisa. É diálogo, entendimento. Vamos começar. Chega de revanchismo. Uma provocação. O PSD no poder em Brasília, hipoteticamente, no poder em Brasília, eu tenho certeza que esse projeto de estabelecimento de novas matrizes econômicas, de planejamento urbano, de uso do solo, tudo isso que diz respeito à economia e à postura pública vai ser feito. Digamos, você chegando lá ao governo, seu partido chegando ao governo. Mas nós temos condições, você tem condições agora e você se sente à vontade para fazer, digamos, um pacto que o seu partido seria, digamos, hoje, o defensor da bandeira da segurança com agregação científica e agregação tecnológica? Acho que é o que Brasília precisa, que o Brasil precisa. Nosso partido, e eu pessoalmente, sempre defendi, quer dizer, não só a valorização dos profissionais, no tempo que eu tive como senador, vice-governador, deputado, eu sempre lutei pela melhoria de salários dos policiais, Polícia Civil. Não, eu sei que sempre. A Polícia Civil, eu tive agora essa semana uma reunião fizemos um lead com o Wellington, presidente da Câmara Legislativa, que na época era presidente do Simpol. Fui eu que levei o Wellington lá atrás, fomos juntos, na época o governo Lula, Zé Disseu, quando conseguimos o maior aumento da Polícia Civil, foi naquela época, em 2003, 2004, entendeu? Foi um momento único. Também no governo que eu fui vice-governador com a Arruda, nós valorizamos por demais a Polícia Militar. Então eu estou sempre em contato. Agora, recentemente, esse ano, acabei de fazer uma reforma no Forte Apache aqui da Polícia Militar, uma academia de ginástica, lá, com um entendimento que fizemos. Então está lá, inauguramos recentemente. Então a minha ligação com a Polícia Militar, com a Polícia Civil é constante. E valorizo muito porque conheço. É um compromisso corporativo do seu partido. Claro. O Paulo Otávio a gente já sabe. Não, total. E isso é o que nós vamos fazer em todo o Brasil, não é só em Brasília, não. A segurança pública é fundamental para o desenvolvimento econômico. Sem segurança pública, você observa bem, qual é o motivo do esvaziamento econômico do Rio de Janeiro? Segurança. Porque quem que vai querer investir no Rio de Janeiro, né? Qual industrial, qual empresa hoje quer estar lá no Rio de Janeiro com essa questão de insegurança? É por isso que o Estado está ficando pobre. E essa questão toda da milícia... Santa Catarina, que tem os melhores índices, está crescendo. Está crescendo, porque hoje o industrial, o empresário, uma empresa estrangeira, ela vai se instalar. Você vê o crescimento de São Paulo. São Paulo é o estado que mais cresceu. São Paulo hoje é o estado que representa quase metade do PIB do Brasil. Quase não, mais da metade. Mais da metade. Então você vê por quê? Porque todas as cidades de São Paulo têm segurança que funciona e funciona bem. Então, eu acho que Estado que não tiver segurança pública eficiente vai ser prejudicado economicamente. Brasília tem tudo para ter um crescimento econômico, porque tem a melhor segurança do Brasil. Então é isso que eu aposto. Eu acho que a convivência com a área de segurança em Brasília, que eu faço há mais de 40 anos, é muito produtiva, porque eu conheço, tenho vários amigos como você na área de segurança pública e entendo que é um caminho. Vamos mostrar ao Brasil todo como é a segurança de Brasília. Nós temos o prazer de termos essa amizade já de algum tempo, de muito tempo, e eu vou dizer, aquilo que eu puder ajudar, vou ajudar, aquilo que eu puder contribuir, vou contribuir, não só na área de segurança, mas nas áreas onde eu já passei, já tive experiência, trabalhei muito tempo no planejamento, na área estratégica do governo, enfim, na área administrativa, e na área empresarial também. Não sou ainda, não cheguei no ponto que você chegou como empresário, mas eu fiz consultoria para algumas empresas internacionais, inclusive, nessa questão. Então nós vamos apresentar isso e temos certeza agora, com seu compromisso formal com os nossos espectadores, que nós vamos ter um PSD em Brasília que vai segurar a bandeira da segurança dentro de um processo de agregação tecnológica e de agregação científica. É muito feliz, eu como presidente do partido fico muito feliz, porque você se dignou a se filiar ao PSD, que muito nos honra,
Então, eu fico muito feliz. Você pode nos ajudar a criar justamente esse projeto, né, para melhorar cada ano que passa a segurança da nossa cidade. Paulo, eu agradeço. Nós já estamos no nosso tempo já se exaurindo. Passamos a palavra para você fazer as suas despedidas, as suas considerações. Bom, primeiro, muito obrigado por participar aqui do Segurança Online. Estou vendo aqui um estúdio muito bem pela B2 Móvel, uma empresa nova em Brasília. Mais um empresário local montando uma estrutura tão boa como essa. Todos jovens, né? Aí, né? Aí tem o Lincoln que eu diga, né? Mas então fico aqui muito feliz de participar. Vá em frente com o seu programa. É um tema emocionante, é um tema que realmente toca a todos nós. E me coloca à disposição, Wellington. Quando precisar de alguma ideia ou quiser bater um papo, estou à disposição. Desejo sucesso ao seu programa, converse mais, traga, nesses diálogos surgem ideias, nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, surgem ideias. E com seu conhecimento, ninguém entende mais de segurança em Brasília do que você. Então, com seu conhecimento, vai ajudar bastante, né, o governador Ibanez a governar Brasília nos próximos 3 anos e vai ajudar bastante no próximo governo da cidade, que nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a nossa meta. Então, o PSD seguramente vai participar ativamente da eleição de 2026, não temos ainda, ainda não temos a colocação oficial de como vai ser, mas nós vamos participar efetivamente, como participamos agora em 2022. O PSD vai estar presente cada vez mais na vida política de Brasília. Muito obrigado a todos e até semana que vem com o novo episódio. Um abraço. Paulo, muito obrigado de coração, eu agradeço a sua participação. Deus te abençoe, sucesso, vida longa. Tudo bem, é para você também. Vamos em frente.